A guerra da Ucrânia já está ganha pela Rússia porque o Ocidente, a OTAN em si e os Estados Unidos não tem como financiar um esforço de guerra. A Rússia impôs uma derrota ao Ocidente. Tudo bem que depois que a Rússia invadiu, teve aquela contraofensiva ucraniana que teve sucesso, mas depois daquilo a Ucrânia só está recuando e a Rússia só está avançando. Porque a Rússia não enxerga a Ucrânia como uma guerra. Tanto que a Rússia classifica como uma operação militar especial. Que é o quê? De retomada de território? O que eles consideram Aquilo é ali? uma coisa de defesa, tá? Porque qual que é o problema da Ucrânia? Tem um tempo para falar de história aqui, né? Meu irmão, você então, que manda. Caiu o Bloco Soviético, caiu o Muro de Berlim em 89, o Bloco Soviético oficialmente caiu em 1991. Quando o Bloco Soviético caiu, existia lá, pelo menos sob esse ponto de vista geopolítico, um grande estadista que se chamava Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev se reuniu com o Ocidente, principalmente com os Estados Unidos. Tinha um representante lá, um primeiro chanceler alemão, vou lembrar o nome dele aqui, e o secretário de Estado americano, James Baker. O secretário de Estado americano, o chanceler Hans-Dietrich Secher, uma coisa assim, que era a maior potência da Europa na época, e o secretário de Estado americano se reuniram com o Gorbachev em 1991, prometeram, foi inclusive um acordo feito para reunificar a Alemanha, prometeram que a OTAN não ia avançar para o leste europeu. Né? Porque o leste europeu, se você sabe, na Guerra Fria, tinha a OTAN de um lado, que era a organização do Tratado Atlântico Norte, que era o lado ocidental, e do lado da União Soviética era o Pacto de Varsóvia, que era um pacto militar que unia todos os países do leste europeu. Quando o Bloco Soviético caiu, definhou economicamente e caiu, o acordo que o Ocidente fez com a Rússia, até então, o Gorbachev, até então a União Soviética, depois recuou e virou só a Rússia, que a OTAN não ia se expandir para o leste, ou seja, aonde era um domínio do Pacto de Varsóvia. Então, o Pacto de Varsóvia podia ser dissolvido. A Rússia não precisaria manter esforços militares nos países do leste europeu, porque a OTAN não... Isso foi um acordo, isso está documentado na reunificação da Alemanha. O que os Estados Unidos fez? Em 1994, Bill Clinton oficializou que a OTAN ia avançar para o leste europeu. Então, quando você pega o mapa da Europa, você imagina o mapa da Europa, no extremo ocidental aqui, Portugal, Espanha, aí vem a França, uma ilha lá no norte, o Reino Unido, aí você desce Holanda, né? A Bélgica, aí você desce um pouquinho a Itália, mais para baixo aqui, já na transição por Oriente Médio, a Grécia, a Turquia e a Geórgia. Isso aqui era, digamos assim, o lado ocidental. Passava um risco ali que foi passado na Segunda Guerra Mundial, dividia a Alemanha no meio, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental. E aí vinham os outros países, Tchecoslováquia, na época, hoje República Tcheca e Eslováquia, a Eslovênia, Hungria, Romênia, Bulgária, né? Mais para cima ali, Polônia, a Lituânia, Estônia, Letônia, já chegando, e a Ucrânia já chegando na fronteira da Rússia. Então aquilo era o leste europeu, era dominado pelo Pacto de Varsóvia, era protegido pelo Pacto de Varsóvia. Polônia também está nesse bolo, afinal Varsóvia está dentro da... Exatamente, está nesse bolo. Aí o que os Estados Unidos em 94 fez? Falou, nós vamos avançar, quebrando o acordo que tinha feito com a Rússia. Aí avançaram em 1994, se não me engano, eles colocaram a Polônia, a República Tcheca e a Hungria na OTAN. Tá. A Rússia protestou, mas ali ainda não estava na fronteira da Rússia. Meio longinho ainda, protestou, né? Tal como hoje, né? Protesta, mas fazer o quê? Não tinha. Nossa, como mas a Polônia já é bem perto, que é a Polônia, a Ucrânia e a Rússia, né? É a Polônia mais ali em cima, a Ucrânia um pouquinho mais embaixo, mas é a Polônia. E aí, em 2004, isso foi em 99, em 2004, aí começou a botar o resto dos países. Tá. Em 2004, ele botou já na fronteira com a Rússia a Estônia e a Letônia, muito perto ali, que não tem fronteira terrestre com a Rússia, a Lituânia. Aí colocou mais para baixo ali a Romênia e a Bulgária. Fora os outros países, Eslovênia, Eslováquia, colocaram na OTAN. Vários países. A gente está entendendo esse avanço da OTAN pro... Avanço da OTAN. Agora, por que você acha que eles foram fazendo esses avancinhos para pertinho da Rússia ali, para encher o saco ou para conter? O que estava acontecendo? Para encher o saco e por arrogância. Porque os Estados Unidos, depois que o Bloco Soviético caiu, fez esse acordo, mas falou: foda-se, eu sou a única potência do mundo, faço o que eu quero. Que é o que ele está fazendo agora. Por que ele fez isso com a Venezuela? Quem que vai me enfrentar? Ninguém vai fazer nada. Eu sou a potência. Só que tem um problema. A Letônia e a Estônia já tinha fronteira com a Rússia. A Romênia e a Bulgária
fica ali no Mar Negro. Aham. Se você pegar a Rússia ali mais no sul ali, tem o Mar Negro, aí tem a Ucrânia de um lado, a Geórgia do outro, a Romênia, a Bulgária e a Turquia, que já é a Europa ali na transição para o Oriente Médio. O Mar Negro é muito estratégico para a Rússia, porque no Mar Negro é o que liga, primeiro é rico em petróleo e gás, e segundo, o Mar Negro liga a Rússia no Mar Mediterrâneo. Tem muita coisa de geopolítica que tem a ver com logística, tá? Sim. Para escoar tudo da Rússia, ele precisa do Mar Negro. Tanto que a maior base naval da Rússia fica ali na pontinha da Ucrânia, que chama pontinha da Crimeia, que a Rússia já tomou, que é a Sebastopol. É a maior base naval da Rússia. Fica ali. Ô, Vitão, coloca na tela aqui um mapa do Mar Negro e mediações ali pra gente ver. Então, assim, aquilo para a Rússia é estratégico. E a Rússia não é boba, porque o Império Britânico, no século XIX, em 1900 Qual que tu acha melhor aí, Rubor? Esse aí? Pode ser. Ah, tá. Pega um da Europa inteira. Pega um da Europa inteira, então. Pronto. Vai. Pega um da Europa inteira que... Então, ali, para a Rússia, aquilo ali... O que eu falo, você tem que estudar a história. No século XIX, mais precisamente 1853, o primeiro-ministro britânico, o Lord Palmerston, já tinha divulgado que a estratégia do Império Britânico para cercar a Rússia e impedir que a Rússia se tornasse uma pequena potência e não se tornasse uma potência mundial no século XIX, era cercar a Rússia no Mar Negro. Como que ele cerca a Rússia no Mar Negro? Toma a Ucrânia, toma a Romênia, toma a Bulgária, a Turquia e a Geórgia. Né? Uhum. Então você pega ali, tá vendo? Ó, a Ucrânia, a Romênia, a Bulgária, a Turquia e aquele cor-de-rosa ali é a Geórgia. Tá? Então você cerca a Rússia ali e ela não consegue sair para o Mar Mediterrâneo. Isso já era uma estratégia do Império Britânico em 1853. Então, quando a OTAN colocou a Romênia e a Bulgária, e lá em cima a Lituânia, a Letônia e a Estônia na OTAN em 2004, aí a Rússia bateu na mesa. Falou, não. Calma aí. Não sou bobo. Por que vocês estão fazendo isso? Mas ficou novamente num protesto mais contundente, mas não foi. Aí a gota d'água foi quando em 2008 eles convidaram a Ucrânia e a Geórgia para entrar na... Então, a Ucrânia tá bem ali. A Romênia, a Bulgária já é da OTAN e a Turquia já é da OTAN. E aí ele pegou aqui, desculpa, só levar. Vai lá. Aí pegou em 2008 convidou a Ucrânia e a Geórgia para entrar na OTAN. Aí a Rússia estaria com certeza cercadona. Eles iam reproduzir a estratégia do Império Britânico para cercar a Rússia. Aí em 2007, quando fez isso em 2004, a Romênia e a Bulgária, em 2007 o Putin bateu na mesa e falou, daqui vocês não passam. Negativo. Daqui vocês não passam e nós vamos evitar que isso aconteça. Aí em 2008, qual foi a resposta dos Estados Unidos? Convidou a Ucrânia e a Geórgia para entrar. Quando ele fez isso, tinha uma república ali na Geórgia, que se chama Ossétia do Sul, que é ligada na Rússia, que depois que dissolveu o bloco soviético, tem muita coisa ali que tem influência russa, na Ucrânia, principalmente nas fronteiras. Então essa da Ossétia Rússia é formada por uma população russa. E eles sempre quiseram se unir à Rússia. Ser russo. Ser russo. E aí eles tinham, inclusive, acho que um plebiscito foi feito, 99% da população falou que eles queriam fazer parte da Federação Russa. E aí eles começaram o movimento separatista. Aí os Estados Unidos e a OTAN foi lá e falou assim que ia defender os caras para eles não saírem da Geórgia. Aí a Rússia falou, aí não. Aí a Rússia foi lá e ajudou militarmente a Ossétia do Sul e impôs uma derrota para o Ocidente. Tá? A mesma coisa na Crimeia, na Crimeia e agora naquela região do Donbass que a Rússia já invadiu. Né? A Ucrânia, a gente sabe assim, a parte ocidental da Ucrânia é nazista. A parte ocidental é considerada nazista. Eles são nacionalistas, mas eles estavam aliados ao Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Eles são nazistas. E a parte oriental tem uma forte influência da Rússia. Eles são mais ligados à Rússia, principalmente aquela região do Donbass. É um povo russo, fala russo. Sim. O que aconteceu, se não me engano, aquele Yanukovych, acho que era final da década de 90, ele era neutro, mas atendia o interesse russo e ocidental, era uma coisa neutra. E aí a OTAN, querendo influenciar nesse movimento de mudança de regime, com propaganda, com o chamado soft power, que de soft power não tem muita coisa, pegou e influenciou uma mudança de regime na Ucrânia. Aí tirou esse Yanukovych e colocou um cara lá. Aí esse cara permaneceu lá e ele começou, inclusive, a proibir a parte russa de falar russo. Puta, aí fudeu, né?
Todo mundo fica puto. Não vou proibir você de falar português da noite pro dia. Aí ele começou a perseguir essa população russa. Aí em 2014, já prevendo que a OTAN estava fazendo alguns passos estratégicos para tomar a Ucrânia, preventivamente a Rússia foi lá e tomou a Crimeia. Porque, novamente, quando você olha no mapa, a Crimeia é onde está Sebastopol. Né? Que é aquele bracinho que está dentro do Mar Negro. Aí a Rússia foi lá e tomou a Crimeia e anexou a Federação Russa. Agora, nos últimos agora, chegando atualmente, né? Teve o convite em 2008 e começou a negociar a entrada da Ucrânia e da Geórgia na OTAN. E o Putin avisando, não faça isso, porque eu não vou permitir, obviamente, não vou permitir que você entre aqui. Os Estados Unidos permitiu que a União Soviética botasse base militar em Cuba? Não, tá acontecendo agora, porra. Tá lá o cara tirando o Maduro lá pra Venezuela não vender óleo pra China, né? O que foi a crise dos mísseis em Cuba? 72. Foi isso, né? Quando a Cuba era alinhada, veio a Revolução, Fidel Castro se alinhou à União Soviética. Quando a União Soviética falou que ia botar uma base de mísseis em Cuba, quase saiu a Terceira Guerra Mundial. Na crise lá com o Kennedy e tal, e acabaram negociando. Né? Só que aí negociou, os Estados Unidos falou que ia invadir. Um passo antes, tá? A Rússia fez isso porque os Estados Unidos falou que ia invadir Cuba. Aí ele falou assim, não, se invadir Cuba, a gente invade a Turquia e a Alemanha. Foi o passo que deu. Que é o que alguns analistas falam que a reação no Ocidente pode ser essa, que eu não acredito que seja, né? Que você invadiu a Venezuela, então vou invadir Taiwan aqui, vou invadir... Que é meio que um jogo de ameaça, não né? Acredito que seja, não. E aí a Rússia falou que ia botar essa base de mísseis em Cuba e teve essa crise dos mísseis e não aconteceu. Então, assim, nenhum país permite essas coisas. A Rússia não ia permitir que a Ucrânia entrasse na OTAN e colocasse uma base militar lá. Tu diria que parte da culpa da invasão da Ucrânia por parte da Rússia é americana? Não, é só americana. É patrocinada pelos americanos. Entendi. A guerra da Ucrânia é uma guerra por procuração. Pra mim, até agora, o Putin era um grande filho da puta. Eu queria tanto a Crimeia que eu vou lá invadir e foda-se. Mas pela história que tá me contando aqui, o buraco é mais embaixo. Não, isso é história. Você pode ler em livros de história, você pode ver, inclusive, em documentos da inteligência americana. Isso em analistas e intelectuais que analisam geopolítica na história, todo mundo fala a mesma coisa. Se você pegar gente séria, fala isso, tá? Se você pegar gente que baseia geopolítica na Marvel, não vai chegar nessa conclusão nunca. Então, assim, é a mesma coisa. A gente tá numa disputa aqui, Igor, e você tá aqui tranquilo, você não tem força para me enfrentar, aí eu venho aqui e tomo a sua sala ali embaixo. Fala, não, Igor, agora essa sala é minha, eu vou fazer um estúdio aqui. Eu vou ficar, Cobori? Não, aqui não, cara. Porra. Tá bom, fica só aí, hein? Porra, não vem não. Aí você me encara, eu tô lá com 10 metralhadoras e tal, e você tá com 38. Eu vou ter que engolir. Tem que engolir, né? Aí fica puto. Aí eu venho aqui, subo, tomo o segundo andar seu. Cara, uma hora você vai reagir. Então é isso que a Rússia fez, tá? Justamente porque a história diz que o Império Britânico já tinha essa estratégia, né? Documentada que era a estratégia. Então, assim, quando você olha o evento em si, você fala, o Putin é um filho da puta, né? Ele começou a guerra. Na realidade, foi um evento geopolítico importante. Porque até então o monopólio da guerra era dos Estados Unidos. Os Estados Unidos começava todas as guerras desde da Segunda Guerra Mundial. E aí foi uma marcação de um evento importante na geopolítica. A Rússia tomou a frente. Por que eles falam que é uma operação militar especial e você há de concordar comigo? A Rússia é a maior potência nuclear do mundo. Maior que os Estados Unidos, quando a gente fala de potência nuclear. Se ela quisesse acabar a guerra em um dia, ela acabaria a guerra em um dia. Mas ela não quer acabar a guerra em um dia. Ela quer só, primeiro, ter um monopólio. Não é só você começa, se ameaçar, eu também começa uma guerra. E eu entro lá, já tomou o que era de influência russa, ele já tomou. E ele está avançando. Agora, a Rússia já ganhou e eu acho que o objetivo final da Rússia é tomar ali a margem esquerda do rio Dnieper, que pega de Kiev e desce até quase no Mar Negro. Tem um rio importante ali que desce, que é importante, geopoliticamente é importante. E a Ucrânia lança todos os ataques de mísseis de uma cidade chamada Odessa. Então eu acho que é a única que a Rússia ainda não chegou, né? Então eu acho que isso vai terminar quando chegar lá. Porque esses acordos de paz aí, para mim, não vai acontecer nada. A Rússia está só observando. Que o objetivo do Putin é tomar completamente a Ucrânia? Não. Em algum momento ele para. Não, ele já falou que ele não quer a parte ocidental da Ucrânia. Foda-se a parte ocidental. Cara, quem é irracional nessas coisas é só o Ocidente, é só os Estados Unidos.
Igual falar, a China é imperialista. Não, porque é uma imbecilidade você querer ser imperialista. Tanto que no planejamento, quando Deng Xiaoping entrou em 1979, isso está no livro do Paul Kennedy, acho que eu já citei aqui para você, chamar Ascensão e Queda das Grandes Potências. Lá, no plano da China, do Deng Xiaoping, já tinha que investimento em defesa militar era a quarta prioridade. Eles primeiro iam investir em agricultura, educação, ciência e tecnologia. O que sobrar dinheiro, eles investiam em armamento militar. Só que investiriam o suficiente para não serem invadidos, mas o suficiente para não se tornar uma ameaça aos seus vizinhos. Que é uma estratégia inteligente, concorda? Eu concordo. Eu vou ter umas arminhas aqui suficiente para você não me enfrentar, mas você também não vai se sentir ameaçado que eu vou te enfrentar. Essa foi a estratégia da China. E, pasmem, a preocupação da China em 1979 era com a Rússia, não era com os Estados Unidos. Porque a China tinha uma preocupação de ser invadida pela Rússia. Tanto que a Rússia não colaborou com o programa nuclear da China. A China desenvolveu seu armamento nuclear sozinha. Ela queria até porque eles tinham um alinhamento ideológico depois da Revolução Comunista. A União Soviética faria sentido, né? Faria sentido. Só que a Rússia também não quis colaborar porque a China é um país continental também, gigante. A Rússia também falou, esse cara cresce e vai se tornar uma ameaça para mim. Então tinha essa animosidade entre Rússia e China. E os Estados Unidos ajudou a China porque achou que ajudando a China a se tornar uma potência, a Rússia seria um aliado contra a Rússia, conteria uma futura pretensão de expansionismo russo. Então a China ela investe o suficiente para não ser ameaçada.